31 de outubro, segunda-feira. Um prefácio à cruz. Vamos ver as reações dos discípulos com relação à predição de Jesus de que ele iria morrer. Jesus, principalmente no seu último ano de ministério aqui no planeta Terra, antes de enfrentar a cruz, Jesus falava repetidamente que ele iria morrer. Ele iria ser entregue na mão dos escribas, fariseus, sacerdotes, e eles iam condená-lo à morte. Vamos ver aqui. Mateus 16, 21 a 23. Fala o seguinte: era necessário que o Messias sofresse, fosse morto e ressuscitado. Vamos subir ali para Jerusalém. E aí Pedro, o mais afoito para dar as suas participações, suas opiniões, logo falou para Jesus: Senhor, como o Senhor vai voltar para Jerusalém e ser morto, ser humilhado, maltratado? Isso de maneira alguma vai acontecer com o Senhor. Então Jesus o reprovou e falou: Pedro, você ainda não está entendendo o que o Messias veio fazer aqui? Você está agindo como se fosse o próprio Satanás. Esses argumentos que você está falando, de que eu não deveria entregar a minha vida para salvar a humanidade, perdoar os pecados, dar uma segunda chance, é o que o inimigo quer. Pedro, não fale isso. Não ecoe isso entre os seus irmãos. Não desanime os seus irmãos. Eu tenho que passar pela cruz. Eu tenho que fazer tudo isso, que senão eu não consigo pagar o preço do pecado. E ninguém pode ser salvo. O Messias veio fazer exatamente isso. Mas Pedro não se conformava com isso. Para ele, o Messias não era para ser humilhado. Não era para ser morto. O Messias veio para livrá-los do jugo romano. Isso estava na cabeça deles. Mas como que entrou toda essa coisa na cabeça dos discípulos? Da onde vieram? Não era só de Pedro. Esse conceito era comum ali na religião dos judeus. Só existia uma religião, que era dos judeus. Não tinha outra. Não tinha, entre aspas, não tinha outro cristianismo, entre aspas. Só tinha aquele. Os sacerdotes, sumo sacerdote, escribas, fariseus. São os líderes que ensinavam toda a nação. Acontece que depois do livro de Malaquias, não veio mais nenhum profeta. Ficou 400 anos sem profetas. Então não tinha comunicação do céu mais com o profeta, para o profeta falar para os sacerdotes. O que tinha era a Torá, era o Antigo Testamento. Era a Torá, os profetas maiores, profetas menores,
os salmos, os livros históricos. Havia essa quantidade de informação, que era o Antigo Testamento completo, para que eles pudessem pesquisar, principalmente a liderança, porque não existia Bíblia para todo mundo. A Bíblia era muito restrita. 90% dos judeus não sabiam ler nem escrever. Muitas pessoas, até ricas, não sabiam, eram analfabetas. E os escribas e fariseus e os sacerdotes, eles sabiam ler. Eles tinham acesso aos escritos que Deus deixou, os escritos sagrados. Só que nesse período de 400 anos, como Deus não mandou mais nenhum profeta, que o próximo profeta que ele ia mandar era Jesus Cristo, na realidade era João Batista para anunciar Jesus Cristo, as pessoas tinham que recorrer aos ensinos dos sacerdotes. Só que os sacerdotes ficaram assim meio frustrados, porque não tinham... Deus parou de mandar profeta e também não avisou porque que não estava mandando profeta. E eles sentiam necessidade de ter profetas ali. Eles acostumaram de ter profeta, mas não tem profeta. É onde surgem os livros apócrifos. Ou seja, você pegar um livro da Igreja Católica, por exemplo, tem 7 livros a mais. Esses livros a mais surgiram nesses 400 anos, que Deus não mandou mais nenhum profeta. Não teve, acabou lá, em Malaquias, acabou. Então por que surgiram novos livros apócrifos? Escritos por Tobias, os 2 livros de Eclesiástico, o livro de Eclesiástico, vários livros que eu nem lembro agora, todos eles, são 7 livros. Esses livros, livro de Enoque, eles foram para animar o povo, como se fosse assim, esse livro que veio de Deus. Vamos prestar atenção. Então esses livros apócrifos, eles foram escritos distorcidamente, porque não foram inspirados por Deus. Esses livros contradizem os outros livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Lá fala em céu, purgatório, inferno, que nenhum livro fala. Do Novo Testamento não fala. Nem do Antigo, antes de Malaquias. Então, ele fala sobre várias superstições, mitos, coisas assim tão absurdas. E tem verdades ali no meio também. Porque o inimigo, ele não faz só coisas erradas, ele mistura com as coisas boas também. Ou seja, além de aceitarem esses livros e propagarem os livros apócrifos, eles foram aceitando várias tradições, interpretações que eles mesmos davam. Então surgiu o Mishnah. O Mishnah não eram livros escritos, era um livro à parte de tradições. Por exemplo, no sábado você não pode andar mais do que 1000 metros. Você tem que fazer aquela cerimônia da lavagem dos pratos, lavagem da purificação das mãos, quando você joga ali a água no meio da palma da mão e escorre para o cotovelo. Enfim, dezenas, centenas de regras, os quais não foi Deus que deu. Mas quando morria um sacerdote, um escriba e fariseu, eles adotavam aquela prática e acrescentavam outras. Eles achavam que era melhor. Eles tomaram a iniciativa de acrescentar coisas na palavra de Deus. Quando Jesus chegou, a interpretação para Messias era completamente diferente daquilo que Messias veio fazer. Como eles estavam escravizados
por Roma, eles adaptaram a vinda do Messias na libertação do jugo romano. Então Jesus, o Messias, viria como Rei dos Reis e tal, e ali com poder sobrenatural, ele massacrava Roma, assumia o controle, seria o rei deles ali. Iria então agora estabelecer a Canaã ali, a terrestre. Então não foi isso que está escrito em Isaías, por exemplo. O Messias sofredor seria humilhado, mas não abria sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, morto. Mas ele ressuscitaria, porque ele veria sua posteridade e o fruto do seu trabalho. Tudo isso estava no original do Torá, dos profetas. Mas eles preferiam o Mishiná, que eram as tradições. Interpretados por eles. Tirava dali da Bíblia, interpretava. Por exemplo, estava escrito lá na Bíblia, branco. Eles faziam uma reunião, debatiam teologicamente e tal, acrescentavam teorias de filósofos e tal, e chegavam à conclusão que não era branco. Está falando branco, mas nós podemos dizer que é um verde claro. E aí vinha, passado uma geração, daí 100 anos, eles reuniam novamente e tal. Ah, aquele verde claro é mais para azul. Foi indo, quando Jesus chegou, estava tudo distorcido. Então os discípulos foram afetados por isso. Os discípulos acreditavam que o Messias não vinha de uma família simples. E foi difícil eles entenderem, e não entenderam, até que Jesus ressuscitou, que ele precisava morrer. Que ele veio, não é para salvar os judeus do jugo romano, é para salvar a humanidade do jugo satânico, para pagar os pecados. Então, em Lucas 18, 31, 34, ele diz assim: o Filho do Homem está para ser entregue para morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos ficaram tristes. Então, hoje nós temos a repetição do que aconteceu desses 400 anos. Hoje nós não vemos mais profetas. Hoje nós não temos mais profetas que aparecem aqui para instruir os pastores. Então eles começam a inventar coisas. Começam a dar a interpretação deles. Por isso que existem milhares de religiões. E quando se fala alguma coisa muito clara na Bíblia, eles falam que isso não está valendo mais. Mudaram os 10 mandamentos, vocês acreditam? Que mudaram os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos do catecismo é um. Se você procurar na Bíblia Católica os 10 mandamentos, é outro. O que está valendo é o que está na Bíblia Católica dos 10 mandamentos, não do catecismo. Mas por curiosidade, dá uma checada para você ver. Você vai ver que mudaram. Qual é a base para mudar? A igreja tem autoridade para mudar. E Jesus falou assim, não pode mudar nenhuma vírgula. Então, os discípulos foram enganados pela teologia da época. Será que você não está sendo enganado pela teologia da época? Você está checando na Bíblia para ver se está dentro do texto, dentro do contexto? O Espírito Santo te ajuda a fazer isso. Ora a Deus, Senhor, é isso mesmo? Me ajuda aqui, pesquisa, vai cavucar. E você vai achar a pérola de grande preço, que é Jesus Cristo puro, sem contaminação de outras tradições. Que Deus abençoe você e a mim.